Temos a esperança de um viver melhor. Feliz sábado, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês. Estou muito feliz que vocês estão aqui me assistindo e prontos para o culto. Bom, eu estou aqui numa missão muito importante de contar para vocês o que está rolando aqui hoje. Mas antes eu queria chamar uma pessoa muito especial que vai contar uma coisa que aconteceu diferente. Antes de chamá-lo, eu só queria dar um recadinho para vocês. Você sabia que aí na sua casa você tem uma missão e um poder muito importante? É, você mesmo. Você tem o poder de levar a mensagem para casa de mais pessoas quando você puder. Compartilhe esse link com as pessoas que você conhece para que a gente possa levar a esperança na casa delas. E se você ficar com alguma dúvida, precisar de alguma informação, nós estamos em todas as redes sociais como a Adventistas Tatuapé. Esperamos você lá. Bom, agora eu vou chamar a Renata para nos contar um pouquinho do que está rolando aqui. Oi, Bia, tudo bem? Oi, pessoal, como é que vocês estão? Bom, espero que todos estejam bem. E eu tô aqui para falar para vocês que na última semana, no último domingo, nós tivemos aqui na nossa comunidade uma comissão de nomeações. E o que isso significa? Foram eleitos os novos líderes das equipes dos ministérios para o próximo biênio. E hoje nós já fizemos a primeira leitura desses nomes. Isso é importante porque, de uma forma democrática, existe alternância de liderança entre os ministérios, onde todas as pessoas são colocadas ali e elas podem, a comunidade daqui da nossa igreja pode votar, fazer observações, fazer algum tipo de comentário e aí então na próxima semana será feito oficialmente um voto, onde a partir de então esses novos líderes assumem as responsabilidades desses ministérios para o próximo biênio. Isso é de extrema importância porque demonstra como nós temos transparência nesse processo e como ele também é feito de forma democrática. É eleito um colegiado, onde as pessoas sugerem esses nomes, são votados e depois apresentados para toda a equipe, toda a membresia aqui da nossa comunidade. Eu espero que você nos acompanhe e venha participar aqui conosco também para aproveitar o que todos esses ministérios têm para fazer em prol do nosso evangelho, em prol da nossa comunidade, em prol da nossa sociedade. Um beijo para vocês e espero que vocês aproveitem que o culto de hoje está uma bênção. Obrigada, Bia. Obrigada, Rê. Muito importante, né, gente? Agora, como vocês sabem, todo sábado a gente faz uma recapitulação da lição da Escola Sabatina, que nós lemos durante a semana. E aí eu quero chamar uma pessoa muito importante também, a Thaís, para nos contar como foi nesse sábado a nossa Escola Sabatina. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem, Bia. A Escola Sabatina, eu sou suspeita para falar, porque é o ministério que eu mais gosto da igreja. E nessa semana, nós estamos estudando, assim como nesse trimestre, o livro de Salmos. E na semana que vem, Bia, nós vamos estudar sobre adoração para a vida toda. E eu gostaria de ler um verso aqui com vocês que está em Salmo 116, 12, que diz: "Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?" Eu tenho certeza que você já deve ter ao menos, né, uma bênção para contar no dia de hoje. Imagine nessa semana inteira, né? E uma das formas de nós adorarmos a Deus, né, é estudar a lição da Escola Sabatina e vir aqui à igreja, né? Então, o meu convite é que você venha no próximo sábado para nós falarmos dos meios de adoração, né? E inclusive que são para a vida toda, em todos os momentos. É muita alegria, muita alegria em nosso coração que então, espero nós vocês no viemos próximo na sábado. casa de Deus. Obrigada, Thaís. É isso aí. Você já tem compromisso próximo sábado, hein? Vim assistir nossa Escola Sabatina. E agora, acho que o momento mais aguardado por vocês. É hora da gente ter aquele pequeno spoiler do que vai rolar no nosso sermão. Queria chamar o nosso pregador de hoje, Rubens. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Então, Bia, hoje nós vamos falar de um assunto que para mim é muito especial, porque eu, quando defino Deus, a palavra que eu uso é misericórdia. E hoje eu vou falar sobre misericórdia, pedindo aqui que o Espírito Santo nos conduza, mas o foco é que a gente tem uma distorção da palavra misericórdia. E a gente vai estar falando ali usando Jeremias e também o salmista, aí dando conceito para a gente do que é misericórdia. Espero que você goste. Que bênção, hein? A palavra misericórdia é linda mesmo. Obrigada, Rubens. Então, gente, não pode perder, hein? Fica aí assistindo que já teremos o Rubens falando sobre misericórdia. E agora eu queria chamar uma pessoa que vai fazer um convite para você. E esse convite, uma vez vindo dessa pessoa, mudou a minha vida. E eu espero que mude a sua também e dos seus familiares. Eu queria chamar o Fabinho.
E aí, Bia, feliz sábado pessoal. Eu falo com pessoas que com certeza têm já algum carinho, algum apreço pela nossa comunidade. E o meu convite hoje não é só para você participar desse ministério. Vou falar do Ministério dos Pequenos Grupos, né? Não é só para você ir para um pequeno grupo que existe. Porque a igreja aqui de sábado de manhã é só a cereja do bolo. A igreja de verdade, ela se reúne em casas. E aí eu faço talvez 2 convites. Se você já conhece algum pequeno grupo, faça planos para conviver com a igreja durante a semana também. Mas se você não conhece alguém, você já pensou em abrir a sua casa para a igreja entrar? Eu acho que essa é uma das coisas que você pode fazer de melhor para sua família. Acho que é uma das coisas que você pode fazer de melhor para trazer bênçãos para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. Então, a nossa comunidade de Tatuapé é uma comunidade que é movimentada também pelos pequenos grupos. E eu estendo para você, se você não sabe bem, eu quero participar, mas não conheço ninguém, eu quero abrir a minha casa, mas não sei com quem falar, manda uma mensagem no nosso chat, pelo Instagram, pelo Facebook, e a gente vai te ajudar e vai estender também, em nome de Jesus, essa bênção para o seu lar, tá bom? É isso aí, feliz sábado, gente. Amém, Fabinho, muito obrigada. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mas ainda tem muito mais, tem louvor, tem o culto. Espero vocês todos os sábados às 9h30 ou às 11h45 e domingo às 11 ou quarta às 8. Tchau, tchau. Feliz É um prazer estar recebendo você nesta manhã de sábado. Essa imagem que você está vendo aí está com o título de Misericórdias. Misericórdias. Será que essa imagem reflete o conceito que você tem de misericórdia? O que você imagina quando alguém fala para você de misericórdia? Quando você teve misericórdia de alguém? Eu particularmente, eu tenho... se você pedir para que eu faça uma definição de Deus em uma palavra, desde um momento da minha vida, eu passei a defini-lo como misericórdia. E nessa manhã, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 19 em diante. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também de que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a sua esperança. Vamos orar? Querido Pai, estamos com a sua palavra aberta, que o Senhor possa nos dirigir, que o Senhor possa nos acalmar, em nome de Jesus. Amém. Misericórdia, como eu estava dizendo, é uma palavra que quando alguém fala para mim, Rubens, defina o que é Deus para você. Para mim é misericórdia. Quem me conhece um pouco, eu já tive a oportunidade de contar essa experiência de vida que eu tive aqui na igreja. E fala muito comigo misericórdia. Mas durante muito tempo da minha vida, eu tive um conceito, eu acho que um pouco diferente de misericórdia. E eu queria perguntar para você, se as suas decisões fossem definitivas,
como que seria a sua vida? Se você não pudesse voltar atrás naquilo que você disse, se você não pudesse rever as suas decisões, como que seria a sua vida? Você tem ideia de como que seria? Talvez um dos resultados seria que as nossas relações seriam meio complicadas. Porque a partir do momento que você conhece alguém e você tem um pouco mais de intimidade com alguém, fatalmente vai acontecer algumas coisas, você vai falar alguma coisa errada, você vai ter aí algum problema, eventual problema de relacionamento, porque é natural acontecer isso daí. Você só não tem problema quando você tem uma relação que é superficial. Se você só cumprimenta uma pessoa dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, você não vai ter problema nenhum com aquela pessoa. Por quê? Porque é uma relação superficial. Você vai ter problema quando você tem uma relação mais de afeto, com um pouco mais de amor. Um outro problema que pode acontecer é que nós ficaríamos presos nas nossas decisões do passado, e isso criaria um cativeiro virtual, onde eu não poderia mais sair desse cativeiro. É como se eu tivesse criado uma cela em volta de mim, em função das decisões que eu tomei no passado. Por quê? Porque nós cometemos erros. É natural que nós cometemos erros. Não estou nem aqui fazendo juízo de valor. Nós cometemos erros que são involuntários. Eu não tinha a informação por completo. Uma série de motivos aqui pode me levar a um erro involuntário. Mas também existem os erros que eu quero fazer, que eu decidi fazer. Aquele erro que eu coloquei na balança e falei, eu vou pagar para ver. Na relação custo-benefício, eu falei assim, eu vou fazer essa escolha aqui, porque eu acho que vai valer a pena. Só que, nesse caso, estou falando de pecado. E pecado é pecado. Pecado não tem conversa, aí é pecado. Você está escolhendo errar. E, às vezes, nas nossas vidas, a gente faz isso também. E quando a gente se mete com pecado, a gente pode estar deflagrando alguma coisa que lá na frente eu não vou ter controle. E se eu não tenho o poder de repensar, se eu não tenho a possibilidade de voltar atrás nisso que eu fiz, eu posso ficar preso em cima da decisão que eu tomei. As consequências são inevitáveis. Eu vou sofrer as consequências. Mas aqui eu estou falando de estar preso em cima de uma decisão que eu tomei. Então, dois resultados que teria, onde a gente não pode, se não pudesse voltar atrás, é viver em solidão, somente com um relacionamento superficial. O outro é eu ficar preso numa cela virtual em cima da situação que eu mesmo criei. Mas nós temos um Deus, e aqui Jeremias fala que ele é um Deus da misericórdia. É um Deus que é capaz de mudar a minha sorte. Quando eu vivo preso nas minhas circunstâncias do meu passado, só me resta eu olhar para trás e lamentar. Eu não tenho o que fazer. Que pena que eu fiz isso, por que eu tomei essa decisão, poxa vida, lamento muito, mas eu não tenho nada o que fazer. Jeremias, ele escreve um livro de lamentações.
Se eu ficar olhando do passado, eu vou me lamentar. Só tenho que me lamentar. Jeremias, ele escreve um livro de lamentações, onde ele diz o seguinte: lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Lembro-me da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. E quando eu me lembro de tudo isso, a minha alma desfalece. Mas ele escreve no verso 21. Todavia, lembre-me também do que pode me dar esperança. O que pode nos dar esperança? As misericórdias de Deus. É as misericórdias de Deus que me traz esperança. Quem vive de lamento é quem vive olhando para o passado. Quem vive de esperança é quem olha para o futuro, por estar na situação que eu estou, mas eu não posso ficar preso nessa situação, e esse Deus me dá misericórdia e me dá esperança. O profeta Jeremias aqui diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Amanheço e as misericórdias estão renovadas. A grande questão é, o que é misericórdia? Quando você fala do conceito de misericórdia, você pode estar pensando numa imagem como aquela da abertura. Eu sempre aprendi que misericórdia era meio que uma passividade de Deus perante os meus erros. Olha, eu escolhi o que eu não deveria, eu pequei, mas Deus teve misericórdia de mim. Deus deu uma passada de pano aqui na minha vida e me livrou de algumas coisas. Seria como se eu tivesse feito algo onde eu merecesse ser castigado, mas Deus foi misericordioso. Ele falou o seguinte: deixa para lá, dessa vez vou deixar passar aí para o Rubens. Eu sempre tive esse conceito. Mas um dia, numa cama do hospital, estudando e assistindo algumas coisas, o meu conceito mudou um pouco em relação a isso. Se nós pegarmos esse texto, Jeremias escreveu esse texto, ele escreveu quando Israel estava debaixo do juízo de Deus. Era um momento em que Israel escolheu deixar Deus de lado e começar a adorar os Balaíns. Quem que eram os Balaíns? Era um deus, alguns deuses, que prometia algo em troca. Se você levasse sacrifício, ele poderia te dar riqueza, poderia te dar fertilidade, poderia te dar bens materiais, poderia te abençoar com a chuva. E na adoração desses deuses, ele não era um Deus tão bonzinho assim. Você tinha que levar alguns sacrifícios. E esses sacrifícios muitas vezes comprometiam até a situação moral que você tinha. Eram rituais que tinham cheio de práticas imorais, chegava até ao sacrifício de humanos. E o povo de Israel, ao invés de continuar nos caminhos de Deus, resolveu deixar de lado e começou a cultuar os Balaíns. O que acontece nesse momento? A ira de Deus foi despertada. Deus permite que Babilônia passe o trator em cima de Jerusalém. Babilônia invade Israel, matam as crianças, matam os idosos, estupram as mulheres, e eles só poupam os jovens e a elite intelectual que Israel tinha. Levam todos eles como escravos.
para servir Babilônia. E Jeremias assiste a tudo isso daí e ele escreve: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Quando eu enxergo a situação de Israel e quando eu leio Jeremias escrevendo aqui que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, eu tenho um nó na cabeça. Por quê? Misericórdia, para mim, é uma certa passividade. Deus lança a ira sobre Israel e Jeremias escreve: obrigado, Deus, pela sua misericórdia. Espera um pouquinho. Morreram mulheres, crianças, idosos, mulheres foram estupradas e Jeremias está agradecendo a Deus pela sua misericórdia. Aí caem algumas fichas. Que misericórdia não é a passividade de Deus perante os meus erros ou perante os meus pecados. Misericórdia é a ação de Deus que me leva para uma oportunidade de mudança. Misericórdia é a ação de Deus que me leva para uma oportunidade de mudança. Não é que Deus fica ali quieto e fica assistindo e fala: não, tudo bem, você pecou, você está perdoado. Ele poderia ter destruído Israel. Mas não. Ele fez com que os castelos de Israel se desmoronassem e aquela vida que Israel estava construindo longe de Deus fosse virada de cabeça para baixo. Foi isso que Deus fez naquele momento. Israel, do jeito que estava, ele estava caminhando para uma total destruição. O que Deus fez? Foi como se ele ligasse a máquina do tempo e acelerasse esse processo com Israel. Israel chegasse ao ponto que chegou. Deus só fez com que o tempo acelerasse. E agora, debaixo do juízo de Deus, Israel tem a oportunidade de olhar para trás, e Jeremias faz isso, e aí ele entende aonde que ele errou. Aí ele fala: foi ali que eu errei, foi ali que nós erramos, foi naquela escolha, foi em largar o nosso Deus de lado que nós erramos. Foi aqueles hábitos, foram aquilo que eu coloquei no coração como correto. Aí Jeremias vem e fala assim: obrigado, Senhor, porque os meus olhos se abriram e agora eu consigo ter esperança e consigo ver o futuro, porque o Senhor está tendo misericórdia de nós. O que é misericórdia? Misericórdia é uma nova oportunidade que Deus dá na minha vida. Misericórdia é a capacidade, é a oportunidade que Deus dá de nós ressignificarmos as nossas vidas, de nós olharmos as nossas atitudes, ver o que nós fazemos, e é onde nós temos a oportunidade de mudarmos. Deus dá a oportunidade de nós nos percebermos. E o que impede de nós sermos destruídos não é que Deus vai lá e Ele recolhe a sua mão. O que impede de nós sermos destruídos são as novas oportunidades que Deus dá na minha vida para que eu possa mudá-la. As oportunidades que Deus dá para mim e para você, que é o fato de nós não sermos consumidos. É como se Deus falasse assim para mim: Rubens, nesse caminho que você está aí, você não vai chegar em lugar nenhum. Nesse caminho que você está,
É caminho de morte. Você está cultuando Balaim. Você está numa degradação moral. Isso é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é essa sacudida que Deus dá nas nossas vidas. É a oportunidade que nós temos de mudança. Mas o ser humano, ele não gosta de mudar. É característica do ser humano não querer mudar. Ele só vai mudar quando ele entra numa situação de morte e, digo mais, em muitos casos nem em situação de morte. Teve um cantor que estava contando a história da morte de um outro cantor, que é o Reginaldo Rossi, que ele estava doente, estava no hospital, foi visitá-lo, e o médico falou para o Reginaldo Rossi: escuta, para você viver, você pode viver uns 10, 15 anos sem problema nenhum, só que para você viver uns 10, 15 anos, você vai ter que mudar de vida. O Reginaldo Rossi falou para esse cantor: eu pedi para que o médico não falasse isso para minha família, porque eu não quero mudar. Eu quero continuar do mesmo jeito que eu estou. Depois de 15 dias, Reginaldo Rossi estava sendo enterrado. São decisões que tomamos. Deus nos dá a oportunidade de mudarmos a nossa vida. A questão é se nós vamos assumirmos isso, porque nós somos seres criados à imagem e à semelhança de Deus. E ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus nos dá liberdade de escolha. Nós somos racionais e Deus nos dá a liberdade de escolha. Mas, muitas vezes, eu não ajo como se eu fosse a imagem e a semelhança de Deus. Eu não sou racional para escolher aquilo que é certo. Eu não sou responsável. O que é ser responsável? É ter a prerrogativa de dar a resposta. O que Deus está dizendo para mim é que em todas as manhãs as minhas misericórdias se renovam. E Ele olha para mim e fala: bom dia, Rubens. E eu respondo: bom dia, Deus. O que você vai fazer diferente hoje na sua vida? Quais são as decisões que você vai tomar na sua vida? Todas as manhãs, Deus pergunta isso para todos nós. A questão é, o que nós respondemos? Se eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, ou vou fazer diferente? Como você vai responder a esse novo dia que Deus está te dando? Como que você vai agir nesse novo dia que Deus te dá? Você vai continuar exatamente com esse comportamento que você tem? Você vai continuar tratando a sua mulher da mesma forma? Você vai continuar tratando o seu filho da mesma forma? Você vai perder o tempo que você está perdendo todos os dias? Você sabe que isso é caminho que não chega a lugar nenhum. Todas as manhãs, Deus te dá novas oportunidades. As suas misericórdias renovam-se todas as manhãs. No Salmo 23, no versículo 6, o salmista diz: eu sei que a bondade e a misericórdia perseguirão todos os dias da minha vida, para então habitar na casa do Senhor para todo sempre. Jeremias falou em misericórdias serem renovadas todas as manhãs. O salmista fala que a misericórdia te persegue durante todos os dias. Pela manhã, Deus te pergunta: o que você vai fazer hoje durante o dia? Durante todo o dia, a misericórdia está atrás de você, dando oportunidade para que você faça diferente. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus das oportunidades. É o Deus das misericórdias.
renovam-se todas as manhãs e me perseguem todos os dias. Sei que a bondade e a misericórdia me perseguirão enquanto eu viver. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse Deus preparou uma mesa, preparou uma casa. Ele te enche de oportunidades, porque Ele quer que você esteja presente nessa mesa. Lá tem um lugar para você. Está lá, está escrito o seu nome. Ele dá essa oportunidade todos os dias, para que você mude e para que você aceite. Não deixe que a vida faça com que você mude. Porque quando você muda, porque a circunstância fez mudar, você não quis mudar. Você foi mudado. E quando você é mudado pela vida, é mais doloroso. E você não está agindo com aquela racionalidade, sendo responsável como alguém que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Que você possa dar ouvidos à voz de Deus todas as manhãs, que você possa dar ouvido ao Espírito Santo, perseguindo você durante todos os seus dias, com bondade e com misericórdia. Misericórdia é a oportunidade de mudança, aonde vai ter um dia que estaremos junto com o nosso Deus, sentado à mesa. Porque é o que Deus preparou para nós e é o que Deus quer de nós.